contigo sim, saiba a partir de agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de sua novela. Haja confusão, fuzuê, gritaria, briga, descobre, enfim, até testemunha secreta que surgiu para ajudar a dela vai sumir também a mando de Samantha. Samantha vai usar tudo o que pode então para acabar com a vida do homem. E também o Leonardo vai descobrir então algo muito sujo e podre no passado de Álvaro que vai acabar com o cargo dele no Hospital Vegas. Veja isso e muito mais a partir de agora. Agora me diz uma coisa, quem é pior? A Samantha ou o Álvaro com suas mentiras? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários, clica no gostei, se inscreve no nosso canal e nos conta de onde você está nos acompanhando. O trio do mal está reunido e dessa vez eles vão aprontar. Tanto o Félix quanto o Jerônimo e também o Valdomiro estão reunidos agora para conversar sobre os planos da Samantha. A Samantha então já está sentindo que a Adela está conseguindo um triunfo com uma testemunha secreta que surgiu e ela já vai dar um jeito de acabar com a vida do sujeito. O Jerônimo procura o Félix para contar que a Samantha está procurando uma pessoa para pagar uma fortuna para desaparecer com alguém. Só que ela contratou ele, só que ele não consegue terminar o serviço. E então ele se lembrou do Félix, que é especialista nesse assunto. Valdomiro olha então sorrateiro para o Félix, que se anima então com a proposta e pergunta quem é a pessoa que a Samantha quer desaparecer. O Jerônimo então começa a dar detalhes de quem possa ser essa pessoa e explica também a situação. Félix então quer saber quanto que a loira está querendo pagar para sumir com essa pessoa. Valdomiro então vê que o Félix se animou com a proposta e ficam ali então conversando, negociando a vida da testemunha secreta que pode então ajudar a Adela a sair da cadeia, onde a Samantha conseguiu então provas sobre isso e agora vai acabar com a vida do homem. Para poder ajudar e diz que ele é pobre, mas tem palavra. A Nancy e o Geraldo agradecem então a Ramon de todo o coração por tudo que ele está fazendo e então amanhã eles se verão no lugar combinado para que possam então dar início a essa prova para que possa provar a inocência de Adela na cadeia. Mal sabem eles que a Samantha está fazendo de tudo para acabar com isso, armando então um plano com seus comparsas. Tanto o Félix, que é o mafioso da novela, quanto o Valdomiro e o Jerônimo estão todos envolvidos então para acabar com a vida desse senhorzinho. Samantha está em sua casa conversando com Miss quando de repente um fuzuê começa a acontecer na sua casa. A sua funcionária começa a gritar pedindo para que o homem espere e não entre, pois precisa ser anunciado para sua patroa. Nisso, quando ele aparece na sala, a funcionária de Samantha então lhe informa que o homem lhe empurrou e entrou à força sem nem lhe pedir licença. Aí é nesse momento então que a Samantha grita para ele perguntando quem ele é. O inspetor então fala que ele é o inspetor de justiça e que está ali então com um mandato para falar então com ela e que o nome dele é Garcia. A Samantha então arranca de suas mãos então aquele papel e começa então a ler para ver se o homem está falando de fato verdade ou não. Tanto ela quanto Mitch sente-se então amedrontada diante daquela situação. Geraldo está em seu carro conversando com Ramon, perguntando onde é que ele está, pois já estão chegando no local combinado. Ramon está lá parado então no pé do muro, conversando com o Geraldo, dizendo que está no local combinado. Geraldo diz que já está o vendo. De repente, chega então um outro carro com o Félix, então com o faz defunto nas mãos e com o seu advogado do diabo do lado. Aí ele então aponta para o senhorzinho e lhe dá então um disparo. Nisso, o Geraldo vai chegando bem na hora e então desce do carro desesperado, pois vê então que foi um queima de arquivo ali. Ele corre então para ajudar o Ramon, que está no chão jogado. O médico então começa a olhar os batimentos então do Ramon e fica preocupado com toda aquela situação. A Nancy não desce do carro, mas fica numa preocupação só diante daquilo tudo.
Pablo está muito mal de saúde depois do que o Félix lhe fez. Como o Félix não para, é o pior vilão de todos até aqui, né? Porque ele é o que faz todas as ações sujas de Mitch, Samantha, enfim. Aí o Pablo agora está perguntando para Luz se de fato realmente ela ama ele. Luz então sorri e diz que sim, ela o ama até demais. Pablo parece então se despedir dela e fala então para a Luz que parece que a vida está os traiçoando. Aí então ela não entende e pergunta por que ele está falando isso. Ele diz que parece que a vida é muito traiçoeira, pois os dois estão perdendo tempo de ficar juntos, ele estando nessa situação. Luz diz que eles ainda têm muito que viver e garante a ele que logo eles estarão juntos como uma família, se referindo a Pablo sair do hospital. Nesse momento, Pablo pergunta então a Luz se ela aceitaria se casar com ele. Ela diz que sim, claro que sim, e que ela o ama demais. O inspetor Garcia está lá no quarto da Samantha agora, pedindo para que ela abra então aquele cofre secreto que está lá dentro do seu guarda-roupa. A Samantha se nega a todo tempo a abrir e pergunta o que ele de fato está procurando ali. Aí então o Garcia diz que está procurando provas. A Samantha quer saber provas de quê? Aí nesse momento, então, o inspetor de polícia diz para ela que está conseguindo juntar provas contra essa senhora e a Mitz. E tenho certeza que está em seu poder, olhando agora para a Samantha, que está em seu poder uma carta. Carta essa que a justiça quer então. A Samantha diz que ela não tem nada ali e que não vai abrir cofre nenhum. Aí então, o inspetor Garcia diz que de qualquer maneira ele vai conseguir abrir e ele já tem um mandato e então ele vai olhar aquela casa toda, vai olhar quarto por quarto, vai olhar tudo, começando pelo aquele cofre. O que ele quer é aquela carta. Daí então entra dois policiais, deixando então as duas senhoras mais amedrontadas ainda. O que a Mitz ainda não sabe é que a carta está em um outro lugar, quando de repente a Samantha então diz que vai abrir aquele cofre para poder cooperar com a justiça, provando então que ela não está com aquela carta. Aí então quando ela coloca o código lá no cofre, pede para que ela saia de perto. Aí o Garcia então vai lá olhar e não encontra o que de fato está procurando, que é aquela carta. Ele então volta e diz que não tem nada lá dentro. Aí a Samantha diz: "Veja, senhor, como eu lhe falei, não sei de que carta o senhor está falando." Aí o Garcia diz que ela sabe muito bem. A Samantha então pede para que o Garcia saia de imediato de sua casa. Aí o Garcia diz que ele veio com um mandato para procurar algo em específico e não há nada nesse mundo que faça ele então desistir de procurar aquela carta. A Samantha diz que não está de acordo e pede para que ele saia. Aí o Garcia diz que ele tem uma ordem judicial para isso e ele não sairá de lá até que encontre aquela carta. Mitch diz então que ele não está agindo de maneira correta fazendo essas coisas. Aí a Samantha também fica muito indignada e diz que não é correto que aquele homem vá até sua casa, fuce suas coisas, bagunce suas coisas por coisas que ela não tem. Aí o Garcia diz então que é muito simples, basta apenas elas lhe dar a carta que ele quer e ele não sairá procurando por nada. Aí então o Garcia diz então que ela pode cooperar com a justiça ou será bem pior para ela. Então ela diz então que a justiça lhe chame, se assim for preciso, marque uma audiência uma hora, mas ela não vai entregar nada que possa então lhe comprometer. Aquela carta não tem nada de demais a não ser a vida pessoal dessa senhora. Garcia diz então que ele vai, mas ele vai voltar e quando ele voltar as coisas não serão tão boas assim para ela. Assim, a Samantha então expulsa aquele homem de lá e então o acompanha até a porta, deixando uma Mitch sozinha em seu quarto, chorando amedrontada com toda aquela situação. Geraldo então começa a fazer os primeiros procedimentos ao lado do Ramon, pedindo para que ele se acalme, pois ele precisa controlar seus batimentos e também sua respiração. O Ramon começa a ficar nervoso, perguntando para o Geraldo quem foi que fez aquilo com ele. Aí o Geraldo diz que não sabe quem foi, nem conseguiu ver o rosto de quem fez. Apenas estão esperando a ambulância e pede então para que o senhorzinho mantenha calma, pois isso pode lhe ajudar até que a ambulância chegue. Aí então começa a agir, porque não tem o que fazer ali diante de toda a situação. A Samantha tentou calar de vez a voz daquele homem para que não confessasse toda a verdade diante do que a Adela então fez lá no passado, fazendo com que a mulher seja inocentada.
A Samantha parece que gosta de brincar com fogo. Após o policial ir embora, a Mitzi então pergunta a Samantha onde realmente está aquela carta. Aí então a Samantha fala: você acha que eu seria besta ao nível de colocar um papel tão importante assim dentro de um cofre no meu quarto? Não, a polícia com certeza acharia, como foi bem premeditado, então, que poderia então eles aparecer aqui, como eu pensei, então realmente a polícia veio. Aí a Mitzi pergunta então o que a Samantha agora vai fazer. Aí a Samantha diz que nada, ela não deve a ninguém. Aí a Mitzi agora quer saber se de fato a Samantha realmente queimou aquela carta ou não. A Samantha diz que não queimou a carta e nem pretende queimar, pois ali contém então a Mitzi na palma de sua mão e dessa forma a Mitzi terá que fazer o que ela quiser. A Mitzi então pede para que a Samantha não brinque com fogo, pois as coisas podem então piorar e ela se queimar. A Samantha diz então a Mitzi que ela não gosta de ameaça, ela é bem direta: se você tem algo contra mim, fale logo, mas não se esqueça que eu tenho um triunfo em minhas mãos, essa carta, e essa carta eu não darei a ninguém. Se eu tiver que usar, usarei no momento apropriado, delega então a Samantha. Geraldo, Nancy e a Ângela estão agora no escritório de Geraldo conversando sobre o que aconteceu naquela manhã, onde o Ramon ia agora prestar depoimento sobre o caso de Adela e não conseguiu chegar até lá. Geraldo conta toda a situação, que eles marcaram o encontro à noite, conversaram que estava tudo certo então para que pudessem ir até lá, poder prestar então depoimento. Só que o pior aconteceu. Geraldo também conta para Ângela que agora o Ramon está fora de perigo, está sendo então bem atendido lá no hospital e agora está fora de risco. Aí então a Nancy e o Geraldo começam a se questionar quem poderia ter feito isso para que ele não chegasse até lá. Aí então a nossa mocinha começa então a questionar o Geraldo. Quem o senhor acha que poderia ter feito isso? A pessoa que fez com que minha mãe fosse para a cadeia, se referindo então a Samantha. Geraldo se preocupa e começa a pensar que realmente foi a Samantha quem fez isso para poder colocar então Ângela num lugar então muito inconveniente no momento e fazer com que então a Adela não saia da cadeia. Tanto a Nancy quanto o Geraldo e a Ângela também confirmam e acreditam que de fato tudo o que aconteceu tem a ver com a Samantha. A Nancy também diz ao Geraldo e à Ângela que não há muito o que pensar sobre quem realmente fez isso de fato, até porque a Samantha já havia ameaçado a Adela há muito tempo atrás e também continua ameaçando que ela não vai sair da cadeia. Isso preocupa então o Geraldo, dizendo que nunca imaginou que sua filha fosse capaz de fazer tantas maldades assim. Ângela diz então a Geraldo que sente muito causar toda essa situação e pede então perdão e pergunta então agora o que é que vai acontecer. A Nancy diz que asseguradamente eles não têm nada concreto sobre o que pode fazer, mas que vão fazer de tudo para que a polícia tome então uma declaração sobre o Ramon ali mesmo no hospital. A Ângela pergunta então a Nancy se realmente isso de fato pode acontecer, dele então prestar depoimento lá no hospital. A Nancy diz que sim, envolve todo um processo, mas que de fato eles podem sim fazer isso para que Ramon possa confessar tudo o que ele sabe sobre o dia então em que a Adela foi supostamente acusada pelo que ela não fez. E para encerrar esse capítulo com chave de ouro, o Leonardo surge nesse capítulo com uma prova misteriosa sobre o Álvaro ter fraudado exames de Salma. Aí então, antes de ele falar o que de fato foi fazer lá na sala, o Álvaro pergunta a Leonardo que mosca foi que picou ele, como se não bastasse tudo que ele já apronta com o Leonardo. Aí o Leonardo fala que agora ele descobriu tudo, que a Salma junto com o Álvaro se juntou para mentir sobre o estado de saúde da Salma, se referindo a depressão, onde o Álvaro falsificou todos os exames, fazendo com que desse alterado, confirmando então uma doença que a esposa de Leonardo tinha que não tem. Aí então a casa caiu de vez, o Leonardo então parte para cima do Álvaro e o Álvaro também não deixa isso barato. Há uma grande discussão porque Leonardo diz então que isso se chama fraude, o que o Álvaro fez, e que se ele denunciar o Conselho Geral do Hospital, o Álvaro pode ser preso por isso.
Álvaro continua com deboche sobre então Leonardo e os dois se enfrentam com empurrões como sempre. Há então uma grande briga entre eles dois porque o Álvaro não se cala e expulsa então o Leonardo de sua sala, pedindo então para que o Leonardo suma da vida de Ângela para que o Álvaro possa então viver com sua família feliz. Aí o Leonardo então diz que não consegue acreditar na capacidade desumana que o Álvaro tem para conseguir o que quer a todo custo, fazendo então pessoas sofrerem. Álvaro então diz que as coisas não são bem assim. Aí então o Leonardo dá então um soco na cara do Álvaro, bem merecido por causa dessas mentiras, e o Álvaro então fala que depois disso ele então não tem vergonha na cara, é o Leonardo, porque o Leonardo está deixando a mulher dele grávida de um filho dele para querer ficar com outra, e que agora o Leonardo não tem jeito de falar com ele sobre ser desumano, sobre ser mentiroso ou traíra, porque é justamente o que o Leonardo está fazendo. Aí então o Álvaro fala para o Leonardo que o Leonardo perdeu a Ângela, perdeu a partir do momento em que casou com outra, perdeu a partir do momento em que vai ter filho com outra, e o Álvaro aconselha então a Leonardo a viver ao lado de sua família e deixar a família dele, que é a Ângela e seu filho, em paz. Leonardo então promete então se vingar de Álvaro depois de tudo o que aconteceu. Gente, reta final de Contigo Sim, gente, é confusão atrás de confusão, é gritaria, é o moído, enfim. Cola com a gente, se inscreve no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito, clica no gostei e vem nos acompanhar diariamente com chamadas, spoilers, tudo exclusivo aqui para vocês. Então já vem, cola com a gente, se inscreve, clica no gostei e desde já, muito obrigada por sua audiência aqui todos os dias.